Olá pessoal, nesse encontro nós vamos estudar sobre a associação de resistores. Existem três tipos de associações: a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista, que, como o próprio nome diz, envolve tanto a série como a paralelo. A associação em série ocorre quando há apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica entre dois pontos ou entre dois terminais. Observe esse exemplo, que entre os terminais A e B nós temos apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica. Essas linhas que estão ligando os pontos A e B, nós podemos pensar como sendo fio. E esses resistores são, por exemplo, uma lâmpada, um ferro elétrico, qualquer instrumento que contenha resistência. Então a resistência total em uma associação de resistores em série é dado pela soma das resistências a ele associado. Por exemplo, nesse exemplo é R1 mais R2. Por exemplo, R1 é 3 ohms e R2 é 7 ohms. Portanto, 3 mais 7 dá 10 ohms. Ok? Dando continuidade, agora nós vamos ver a associação de resistores em paralelo. Já que a associação dos resistores em série só há um caminho para a passagem da corrente elétrica, na associação de resistores em paralelo, nós vamos esperar que há mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. Beleza, exatamente isso. Nós temos uma associação de resistores em paralelo quando há mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. Tá ok? Então aqui está um exemplo de associação de resistores em paralelo. Então está aí entre os terminais A e B. Você pode percorrer esse caminho passando por R1, pode percorrer o caminho passando por R2 ou pode percorrer o caminho passando por R3. Então você tem três caminhos nesse exemplo. Por isso que nós dizemos que esta é um tipo de associação de resistores em paralelo. Tá ok? Então, para a gente calcular a resistência equivalente, fica 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais resistência 1 sobre Rn. Que loucura é essa, Moisés? Isso aqui, pessoal, é quando nós tivermos vários resistores. Tá ok? Mas existem alguns casos particulares, porque os mais que nós utilizamos, mais surgem nos livros didáticos, que são mais cobrados nas provas dos concursos e vestibulares e Enem, são, por exemplo, para 2 resistores ou 3. Então nós temos uma fórmula diferente para calcular, certo? Nós podemos calcular a resistência equivalente ou resistência total pelo produto desses resistores, no caso de 3, dividido pelo essa combinação 2 a 2, dos três elementos 2 a 2, fazendo esse produto e depois somando esses produtos. Por exemplo, R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. No nosso exemplo, R1 é 36, R2 é 12 e R3 é 1. Então vai ficar quem? R1, 36 vezes R2, que é 12 vezes 1, dividido por R1 vezes R2, dividido por 36, que é R1, vezes 12, que é R2, mais R1 vezes R3, 36 vezes 1, é isso? Mais R2 vezes R3, ou seja, 12 vezes 1, certo? R2 vezes R3. Então, fazendo essa conta, nós temos 36 vezes 12 vezes 1, dá 432. Embaixo nós temos 36 vezes 12, que dá 432, mais 36 vezes 1, que dá 36, mais 12 vezes 1, que dá 12. Portanto, nós temos 432 dividido por essa soma. Essa soma toda dá 480. Ok? Daí ficou 432 dividido por 480, que equivale a 0,9 ohms. Tá, ok? Como faz essa conta, Moisés? Vamos lá. 432 dividido por 480. Como não pode dividir 432 por 480, nós colocamos o zero.
no dividendo e colocamos 0, no quociente. Aí fica 4.320 dividido por 480. Como tem um 0 no dividendo e 0 no divisor, vamos cancelar esse 0, não é isso? Ficou 432 dividido por 48, que dá 9. Olha essa conta aqui, 48 vezes 9 dá 432. Portanto, dá 0,9. Beleza? Dando continuidade, agora nós vamos ver associação de resistores misto. Como o próprio nome diz, envolve tanto a associação de resistores em série como em paralelo. Okay? Inicialmente aqui, observe que nós temos uma associação em paralelo, ou seja, há dois caminhos para a passagem da corrente, okay? Passando aqui por cima ou vindo cá por baixo para chegar de A até B. Então, quando nós resolvemos essa primeira associação em paralelo, nós podemos transformar esse conjunto em uma associação em série. Ok? Vamos fazer a primeira parte. Resistência equivalente é dado por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. R1 vezes R2, como R1 e R2 são iguais, fica 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. 6 vezes 6 dá 36, 6 mais 6 dá 12. Portanto, 36 dividido por 12 dá 3 ohms. Beleza? Então, aqui nós transformamos essa associação em paralelo em uma associação em série, com a resistência total do paralelo colocado aqui nesse local, onde estava a associação em paralelo. Aqui transformamos agora em uma associação em série. Aí ficou fácil, né? A resistência é a soma das resistências, R1 mais R2. Ficou R é igual a 3 mais 2, R é igual a 5 ohms. Beleza? Observe, coloquei uma observação aqui interessante. Todas as vezes que nós temos uma associação em paralelo, tá ok? E o valor dessas resistências são iguais, por exemplo, nesse caso aqui, 6 e 6, nós poderíamos fazer utilizando essa fórmula aqui bem fácil. Só dividir o valor dessa resistência por N, ou seja, onde N é a quantidade de resistores. Nesse caso aqui, basta dividir 6 por 2, que dá 3. Ó. Então, essa fórmula daqui é para quaisquer dois resistores, de qualquer valor. E essa fórmula daqui é para resistores de valores iguais. Ok? É isso aí. Um abraço e até mais.